professora, pedagoga, ativista e gestora cultural, com passagens pela área de desenvolvimento de projetos multidisciplinares, além de contadora de histórias e gestora ambiental. É casada, mãe de 3 filhos, apaixonada por cultura e, atualmente, ela ocupa o cargo de secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. É com muita alegria, muito prazer e satisfação que eu vou conversar no programa de hoje com Daniele Barros. Daniele, muito obrigada pela sua presença, é um grande prazer ter você aqui, especialmente para a gente falar de cultura, que é um assunto muito caro a nós. Olá, estou muito feliz de estar participando desse programa, com a abertura desse espaço, para a gente falar da temática da cultura fluminense, e especialmente no momento onde que ela demonstra tanta sua essencialidade por conta da necessidade que nós temos de consumir cultura, né? Em tempos de isolamento, foram os livros, foram as séries, os filmes, as músicas que promoveram um certo frescor nessa relação de pandemia que muitas das vezes se tornou muito pesada. Então, a gente tratar desse tema é sempre um privilégio. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento onde também a classe cultural, o segmento cultural busca se reinventar, tem se reinventado, mas também está fortemente impactado por conta de que muito daquilo que nós promovemos está atrelado a uma aglomeração e por conta da pandemia e desses reversos, né, de números que sobem, que descem, nos obriga ainda a um esforço muito maior para o atendimento dos protocolos, o que impede a realização ainda de muitas atividades atreladas à cultura. E certamente você, como secretária, teve que reinventar todo um cronograma que provavelmente já estava estabelecido para esse ano, né? Eu queria começar falando um pouco sobre a sua história. Como eu disse, você é pedagoga e você trabalha como contação de histórias, trabalhou em áreas multidisciplinares. Como é que a cultura chegou para você? De que forma você começou a amar cultura e a dar valor à cultura? Na verdade, eu sou professora, né, pedagoga. Professor tem uma relação muito íntima com os livros, com a literatura, com a música, e a gente faz cultura o tempo inteiro na sala de aula, né? A cultura, ela fala muito da identidade da pessoa, das expressões populares, que está sempre atrelado à questão das relações humanas. Então, eu já venho fazendo cultura ao longo da minha vida, na minha atividade profissional, também enquanto professora. Contadora de história é um desafio que a maternidade me trouxe, né? Eu tenho 3 filhos, Paulo Vitor, meu filho mais velho, tem 20 anos, Raquel, minha filha do meio, tem 8 anos, e eu tenho um quase bebê de 3 anos. Então, minha casa sempre teve muitos livros, sou uma apaixonada pela literatura, especialmente a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil. Acho que, por si só, o livro ele é muito potente, as palavras, né, as palavras roteirizadas nos livros, elas têm um potencial incrível quando mediado, e aí, assim, quanto professora, quanto mediado, ele tem um alcance que é inimaginável. Então, a minha atividade profissional, enquanto professora, teve muito atrelado à minha atividade maternal, e a cultura foi se inserindo na minha relação de vida de forma muito cotidiana. Eu tive também a oportunidade de conhecer o estado do Rio de Janeiro como um todo, trabalhando na área da agricultura familiar, que também me permitiu encontrar com uma cultura muito camponesa e muito atrelada às relações de ancestralidades no estado e à relação artesanal que o estado tem. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitos quilombos, eu tive a oportunidade de conhecer os pescadores da pesca artesanal. Então, fui fazendo um acúmulo que me trouxe a esse lugar que eu estou hoje, que é o lugar da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Qual é o impacto que você vê, assim, o impacto primeiro da leitura na vida de uma criança? Eu costumo dizer que se a escola ensinar
hoje, se a escola de hoje ensinar a criança a ler, escrever e a interpretar, ela já preparou a criança para a vida. Porque o conhecimento ele tem sofrido algumas mudanças e alterações. Então, é muito importante, por exemplo, hoje, os meninos, eu tenho um filho de 3 anos, né? E quando ele tinha 1 ano, eu já entregava um livro na mão dele e, ao invés dele folhear as páginas, ele tentava passar com os dedinhos, da mesma forma que a gente faz para fazer uma leitura no celular ou para fazer uma interação com o celular. Então, eu percebo que o conhecimento hoje está na palma das nossas mãos, né? A gente quer fazer uma pesquisa, né? A gente não vai mais numa biblioteca, a gente não tem mais essa necessidade. A gente abre o Google, a gente pergunta e ele está ali respondendo. Quando a gente não quer nem escrever, a gente faz uma pergunta numa mensagem de voz e ainda assim ele nos responde. Então, a gente precisa desenvolver nas nossas crianças, né, a capacidade de ler, interpretar e buscar as informações. Então, a leitura ela é primordial num tempo onde a educação passa por um processo também de globalização. Como professora, você via resultados objetivos nas crianças que liam mais? Sem dúvida. Como professora, eu lia todo dia para os meus alunos, todos os dias. E lia para eles com uma diversidade de gênero que permitia com que eles pudessem alcançar esse lugar. Nós líamos receitas, nós líamos bulas de remédio, nós líamos poesia, nós líamos músicas, nós líamos textos mais complexos, com uma linguagem mais poéticas, textos, rimas, que foi dando aos meus alunos uma capacidade intelectual de que permitia com que eles pudessem, de fato, interagir com conteúdos atrelados à língua portuguesa, às ciências, à matemática, mas tudo a partir de uma leitura mediada. Você já declarou que entre as suas missões na Secretaria está a democratização do acesso aos recursos da cultura. Isso significa dizer que eles eram mais concentrados. Então, significa dizer que você está fazendo uma diferença nesse sentido. O que de concreto já pôde ser feito na sua gestão? Acho que o mais importante, né, a entrega mais importante que a Secretaria de Cultura fez nesse momento foi a possibilidade de utilizar os recursos do Fundo da Cultura, que eram recursos que estavam armazenados numa conta intocada, por conta de que nós precisávamos vencer alguns desafios mais burocráticos, mais jurídicos, para então utilizar esse recurso. É importante dizer que a gente tem um Fundo de Cultura instituído há 22 anos atrás, e que ele nunca tinha sido usado, com um sistema que ia alimentando esse fundo, que é o sistema dos projetos incentivados, atrelados a projetos incentivados do ICMS, que iam fazendo com que esse fundo fosse engordando, mas não cumprindo o papel primordial dele, que é o do fomento à arte, principalmente por aqueles artistas proponentes que não conseguem captar recursos através da renúncia fiscal. Nós desburocratizamos o fundo. Em meio à pandemia, lançamos o nosso primeiro edital com o Fundo de Cultura, que foi o edital Cultura Presente nas Redes, que premiou 1.500 artistas espalhados no estado do Rio de Janeiro todo, possibilitando que eles pudessem, em tempo de pandemia, fazer o exercício da sua arte, sendo premiado com o valor de R$ 2.500. Eu quero até convidar todas as pessoas que estão ao alcance desse programa a colocarem lá no Instagram a hashtag Cultura Presente nas Redes e seguirem essa hashtag. Por quê? Porque vocês vão encontrar, através dessa marcação, com uma cultura genuinamente fluminense. Vocês vão ver muita coisa linda, muita coisa boa que foi produzida por artistas do nosso estado. Artistas, alguns deles muito renomados, mas outros anônimos e que puderam, por conta desse projeto, por conta desse fomento, aparecer e produzir a sua arte. Então, tem muita coisa linda aí.
né, para as pessoas que consomem cultura do nosso estado poderem desfrutar. Uma outra questão é a lei do ICMS. Nós também enfrentamos o desafio de uma nova resolução do ICMS e hoje nós já celebramos números que são muito expressivos, que são muito importantes, que são de 56 projetos patrocinados, o que totalizam mais de 42 milhões num ano de pandemia. Num ano onde que a gente patrocinou projetos que não puderam ser realizados. Projetos que foram patrocinados, que foram readequados para uma versão online e outros deles que vão ser executados no ano de 2021. É importante dizer que no ano passado nós tivemos muito menos projetos patrocinados, no ticket médio muito elevado, os projetos tinham um patrocínio médio de 2,5 milhões de reais por projeto. Esse ano, a gente está patrocinando projetos com ticket médio de 600, 700 mil reais, possibilitando que muito mais pessoas possam alcançar esse lugar de ter os seus projetos patrocinados através da renúncia fiscal. É importante dizer que é um aumento de mais de 30% dos projetos realizados no interior. Nós tínhamos uma concentração também de projetos patrocinados na capital, o que invisibilizava a cultura interiorana do nosso estado, que é muito potente, que é muito rica, que é muito linda. Então, assim, também a gente desburocratiza e a gente também está trabalhando na desconcentração de recursos, permitindo que mais pessoas possam acessar o recurso público e que, num tempo de pandemia, esses recursos também possam cumprir os protocolos que dialoguem com a vida. Quais foram os principais nós que você encontrou quando chegou na secretaria e que você falou, esses nós precisam ser desatados, eu tenho que começar por aqui? Nós reabrimos a biblioteca infantil, voltada para o Saara, no dia 5 de fevereiro. Foi uma entrega muito importante que nós pudemos fazer para o trabalhador fluminense. O Saara, a Central do Brasil, é o lugar onde os trabalhadores passam. Uma outra questão é realmente lidar com os equipamentos públicos do Estado que precisam passar por um processo de regulamentação das suas concessões. Nós estamos enfrentando isso. Estamos também trabalhando numa escuta da própria sociedade. A Lei Aldir Blanc nos permitiu um exercício de encontro com as pessoas que fazem cultura no estado do Rio de Janeiro, permitindo que as pessoas façam da Biblioteca Parque, que é a sede da secretaria, também o seu espaço. Então, a gente está combatendo questões que, para a gente, são caras, trazendo as pessoas para perto e permitindo que, nesse tempo de pandemia, nós tenhamos os fazedores de cultura da gestão pública preservados, né? E aí eu estou falando dos servidores da cultura, mas que a todo tempo a gente consiga, em meio a essas dificuldades, entregar à população fluminense, as que produzem cultura e as que consomem cultura, um ambiente cultural fortalecido. Dentro dessa questão da pandemia, que sofremos todos, e o setor cultural especialmente, como nós falamos. Ele foi o primeiro a fechar e está sendo o último a reabrir, e agora, com essa possibilidade, nova onda, não sei o quê, a coisa não está tão favorável, né? O que você considerou de pior? Qual foi o maior dano que a cultura teve nesse processo? E qual é o benefício que você acha que a gente vai conseguir ter ao final dessa história? Na verdade, a pandemia, ela trouxe o benefício da gente perceber, né? E da gente, não nós que já lidamos com cultura, mas da sociedade como um todo perceber o quanto a cultura ela transcende o seu valor simbólico e o quanto ela é importante quanto à sua questão econômica, a sua relevância econômica. O ambiente cultural é um ambiente que emprega as pessoas, é um ambiente, a economia criativa, principalmente na capital, no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas principalmente na capital, o quanto ela é um caminho de empoderamento das pessoas e empoderamento econômico das pessoas.
uma outra questão é que a gente viu quanto a gente precisa se organizar dentro dessas questões tecnológicas, o quanto a gente precisa se aprimorar, o quanto a gente precisa ter na estante as peças que a gente faz. Então, a gente acha que a cultura nunca mais vai ser a mesma, né? Acho que a gente migra de um modelo muito mais presencial para um modelo híbrido. A Secretaria de Cultura encarou esse desafio de frente. Aos 45 dias de pandemia, nós já estávamos com a nossa casa aberta, nós distribuímos mais de 7.000 cestas básicas, kits de higiene, para as pessoas atreladas ao ambiente cultural, ao segmento cultural, né? A gente enfrentou de perto também o desafio de amparar idosos através de nossas histórias por telefone. Nós temos mais de 1.500 voluntários que se dispuseram a ler histórias por telefone para as pessoas que no tempo de pandemia estavam em casa. Nós recolhemos muitos livros no nosso projeto Rota da Leitura, as pessoas ligavam, queriam entregar, estavam fazendo aquela faxina na estante, porque estavam em casa e queriam dar uma destinação a esse material que tinham as suas coleções. A gente recolheu esses livros, com eles a gente fez projetos incríveis nesse momento, inclusive no dia 3 de dezembro, a gente vai fazer uma libertação de livros na Central do Brasil. A gente ainda não falou isso com ninguém, mas vai ser um projeto lindo, onde que a gente vai libertar mais de 1.000 livros, permitindo que os trabalhadores fluminenses possam levar isso de presente para as suas casas no retorno das suas atividades laborais. Qual é o seu compromisso pessoal como secretária com a cultura? Assim, isso não vai faltar na minha gestão. O diálogo. Como pode o cidadão deixar sugestões, críticas? Qual é o canal de comunicação que o cidadão comum tem com a secretaria? Primeiro é a própria sede da secretaria, que é a Biblioteca Parque. Ela é um espaço de acolhimento de todas as pessoas do Estado, né, do cidadão fluminense, mas ela também é o lugar de acolhimento dos fazedores de cultura, porque a nossa sede é na Biblioteca Parque, que fica ali na Central do Brasil. Um outro espaço de diálogo que a gente tem são os espaços das mídias sociais. Então, nós buscamos responder todas as indagações, todas as sugestões, interagir com as pessoas através dos nossos canais. Eu também procuro fazer isso através dos meus canais pessoais. Daniele Barros, oficial. Fazendo uma leitura da sua gestão até aqui, você acha que qual foi o ponto mais forte da sua gestão e onde você pretende ainda reforçá-lo mais? Estou muito feliz de estar na Secretaria de Cultura, né? Eu me sinto muito privilegiada por essa oportunidade que esse governo me deu. Eu agradeço muito ao governador Cláudio Castro a parceria que a gente tem tido. A gente tem um governador que é cantor, né? Um governador que conhece muito bem o ambiente cultural e que tem sido parceiro das nossas ações, que estão sempre atrelados a uma relação de transparência com os recursos públicos, de desburocratização e de encontro com os fazedores de cultura na formalização e na formulação das políticas públicas. Tenho certeza que a gente está dando passos assertivos no sentido da gente ter um Estado muito mais culturalmente conectado, muito mais integrado com a população, uma cultura muito mais potente no nível de alcance, principalmente aos municípios que não têm cinema, que não têm teatro, que as manifestações ainda são modestas, e uma capital ainda muito privilegiada e fortalecida também por conta das nossas ações da Secretaria de Cultura Fluminense, em parceria com a Secretaria de Cultura Municipal da capital. Lei Aldir Blanc foi, de fato, um divisor de águas para a cultura brasileira, especialmente para a cultura fluminense? Sem dúvida. Lei Aldir Blanc é um divisor de água para a cultura de todo o país. Foi a possibilidade da gente receber no nosso Fundo de Cultura um recurso jamais visto. É o primeiro edital destinado aos circos de lonas que o Estado do Rio de Janeiro realiza, e eu tenho certeza de que vai ser muito, muito bacana essa entrega que a gente está fazendo.
Metas para 2021, secretária? Metas para 2021. Apoiar todos os projetos habilitados, classificados da Lei Aldir Blanc no primeiro trimestre e, a partir do segundo trimestre, continuar a política de fomento através do Fundo Estadual de Cultura. Secretária, chegando aqui ao final do nosso programa, se você pudesse dizer assim, eu quero deixar essa marca na minha gestão, qual seria? Bom, eu quero que as pessoas se sintam parte do processo de construção da política pública fluminense voltada para a cultura. Chegando agora mesmo ao final do programa, uma boa lembrança. A abertura da biblioteca infantil no início desse ano. É uma lembrança recente, mas é uma boa lembrança. Agora nós chegamos no nosso momento literário, a hora em que eu vou indicar uma leitura e você outra. A minha leitura, o livro que eu vou indicar é A Mística Feminina, de Beth Friedman. Esse livro foi escrito em 63 e foi reescrito agora, e ele fala exatamente da história das mulheres. Ele conta a história da mística feminina dentro da luta pelo seu direito, pela sua igualdade, pelo caminhar da mulher dentro da sociedade. Eu acho que é um livro muito interessante para a gente falar, já que eu estou falando com a secretária de Cultura e é uma mulher. Essa é a minha indicação. Qual é a sua? Eu vou indicar Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. É um livro que eu acho que todas as pessoas, independente daquelas que lidam com a educação, que lidam com a vida, deveriam ler. É uma literatura que dialoga com o nosso cotidiano, com o cotidiano da sociedade, muito oportuno também para esse momento, e eu gostaria de fazer essa recomendação. Maravilha. Terminando mesmo o nosso programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O meu aplauso vai para o governo do Estado como um todo, que tem demonstrado a sua capacidade em meio às tantas crises, né, de manter o salário em dia, né? A gente tem agora já um anúncio do governador de que todo servidor... Eu sou servidora, sabe? Então, eu sei o quanto é importante para o servidor ter a garantia de que o seu salário vai estar na conta naquele dia certo, que ele vai poder ter um Natal tranquilo, que ele vai poder arcar com as suas despesas. E a sua indignação vai para que ou quem? A minha indignação vai para a realidade que a gente está vendo aí com relação a preconceitos, né? A gente precisa superar, não dá mais para a gente lidar com preconceito racial, com preconceito contra a mulher. A gente precisa virar essa página de uma vez por todas. Então, a minha indignação vai com essas situações que ainda surgem atreladas ao preconceito. É isso mesmo. Secretária, muito obrigada pelo tempo que você pôde dispor aqui para conversar com a gente. Foi muito rica a nossa conversa. Eu desejo a você muito mais sucesso, muito mais vontade, muito mais garra, porque os desafios não são poucos. Então, que você continue assim com esse brilho no olhar para levar a cultura para frente. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, meu amor. Tchau. E até breve. Se Deus quiser. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Agradeço também à Fundação Seis Gran Rio, que nos ajuda a manter o programa no ar. Até o próximo programa.